Jesus. Vamos dar início. Aleluia. Boa noite. Boa noite vocês que estão aqui conosco, né? A galera que está aí, pessoal pode ficar de pé. Pessoal que está em casa, boa noite. Para nós é uma alegria estarmos reunidos. Sábado lindo que o Senhor preparou para nós. Que nós possamos usar, aproveitar essa noite. Já tivemos um dia maravilhoso. Que possamos aproveitar essa noite, fazer uma noite de festa, uma noite da presença do Senhor. Que você possa se alegrar, que você possa celebrar esse Deus. Isso é que é viver uma vida de Deus, viver na presença de Deus. Aleluia, Jesus, nós queremos te adorar, Pai. Nós queremos essa noite celebrar a Ti, Senhor. Nós queremos nos alegrar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, enche este lugar, enche as nossas vidas com a Tua presença, Pai. Nós precisamos de Ti, nós queremos mais de Ti, Senhor. A Tua presença, Pai, o Teu amor sobre nós, sobre as nossas vidas, é melhor do que a própria vida, Senhor. Enche esse lugar, Pai, com a Tua presença. Enche esse lugar com o Teu amor, Pai. Enche as nossas vidas, Senhor. Vem nos inundar, vem, Senhor. Enche esse lugar, Pai. Enche as nossas vidas. A nossa oração é essa, Pai. Vem, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar, Pai. Enche as nossas vidas.
Vem, Senhor, enche esse lugar. Vem, Senhor, enche esse lugar. Vem, Senhor, enche esse lugar. Essa é a nossa oração, Jesus. Enche esse lugar, Senhor. Enche, Pai. A nossa alegria é a Tua presença, Senhor. E nós queremos viver mais e mais da Tua presença todos os dias, Senhor. Enche as nossas vidas, enche a nossa casa, enche os nossos corações, Pai. Isso é que é viver. E nós vamos celebrar e declarar: isso é que é viver. Vamos celebrar, Senhor. Uma noite maravilhosa, Pai. A Tua presença. Acordo e sei que há um só motivo. O sonho se faz real. A vida foi feita pra Ti. Eu já decidi sim. Me levas a contemplar quem Tu és. Sou livre em Teu amor, fui santificado por Ti. Não perco mais, não. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era a escuridão, e tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Estás aqui, guia o meu caminho. Sou completo em Ti. O mundo não pode. A vida que tenho em Ti. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era a escuridão, tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Bem mais alto, bem mais alto, leva-me, Senhor, flutuando em Seu grande amor. És a porta que livrou o meu ser. Tua presença é o meu que bem mais alto, leva-me, Senhor, flutuando o Seu grande amor. És a porta que livrou o meu ser. Tua presença é o meu querer. Sim, Senhor, a Tua presença, Pai. Pai, nós queremos mais e mais. Assim como um sol rompe a escuridão, nós cremos. Pai, nós cremos, Senhor. Por isso declaramos: assim o sol que rompe todo o céu e traz a cor ao que era a escuridão, tudo se faz novo em Jesus. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era a escuridão, tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver.
Isso é que é viver. Bem mais alto, bem mais alto, leva-me, Senhor, flutuando em seu grande amor. És a porta que livrou o meu ser, tua presença é o meu querer. Bem mais alto, leva-me, Senhor, flutuando em seu grande amor. És a porta que livrou o meu ser, tua presença é o meu querer. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Aplauda o Senhor. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era a escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era a escuridão, e tudo se faz novo em Jesus. Assim é o sol, assim é o sol. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era a escuridão, tudo se faz novo em Jesus. Assim é o sol. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era a escuridão, tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Bem mais alto, bem mais alto, leva-me, Senhor, flutuando em seu grande amor. És a porta que livrou o meu ser, tua presença é o meu querer. Bem mais alto, leva-me, Senhor, flutuando no seu grande amor. És a porta que livrou o meu ser, tua presença é o meu querer. Isso é que é viver. 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 Isso é que é viver, Senhor. É viver na tua presença. É viver na tua presença, Jesus. Isso é que nós queremos, Pai. Uma coisa eu peço, Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, Jesus. Todos os dias da minha vida, Jesus. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Aleluia. É você. És tu, Senhor. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto
com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Vem, então me tira o medo, Jesus, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram. Até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, eu vou ficar lá. Até te encontrar. Eu vou subir. Eu vou subir o monte, muitos desistiram. Eu vou ficar lá, até te encontrar. eu vou fazer morada, eu vou ficar lá, Até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Ei, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. oh, não vamos desistir, desejamos a tua presença,
tua presença é melhor. A tua presença é maior, Pai. Oh, Jesus. A casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, vento que abre o caminho é você. Tu és, Senhor. Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo, Senhor. Tu és o Alfa, o Ômega. Tu estás conosco no deserto, no mais alto monte, no vale, onde estivermos, Pai. O Senhor está conosco. E é a tua presença que nos alimenta, Jesus. Aleluia, Jesus. Queremos mais de ti, muito mais. Queremos mais. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável. Criador que se vestiu na criação, Emmanuel. Tu és Deus conosco. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável. Criador que se vestiu na criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável. Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Deixou sua glória. Nele estava a vida, e a vida era a luz do
deixou sua glória, deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Ele dava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. as mãos sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou E tudo se formou, me chama pelo nome. as mãos, As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, chama o Senhor nos chama. Oh, aleluia, Senhor. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama.
querido, nessa noite nós agradecemos porque o Senhor é bom, agradecemos porque o Senhor nos ama. Nós não merecemos, é imerecido. Sabemos que esse é o dom, é dom de Deus, esse amor e essa graça, Pai. Pai, nós sabemos o tamanho da Tua grandeza e da Tua bondade, da Tua santidade. E sabemos o quão insignificantes nós somos no universo, Pai. Não há nada de bom na nossa natureza, Senhor. Mas a Tua bondade, o Teu amor, o Teu carinho, Pai, o Teu cuidado é tão grande, que o Senhor nos olha como filhos e nos adotou e nos ama. E ainda se faz presente no aglomerado de homens e mulheres tão falhos, Pai. Nós imploramos, Pai. Nós imploramos para que o Senhor nessa noite habite em nossos corações. Pai, nós imploramos pela Tua presença. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou através daquele exemplo, mesmo que sejam as migalhas que caem da mesa, nós imploramos pela Tua presença. E nós imploramos e clamamos e clamamos e clamamos. Como aquele louvor dizia, Pai, é a mesma nuvem que tampou o nosso passado, é o que aponta para o nosso futuro. E se não fosse isso, não teria como estarmos aqui, Pai, porque o nosso passado é muito pesado. Mas é o mesmo nuvem que apaga e tampa o nosso passado, aponta para o nosso futuro. O Senhor é o que nos faz estar de pé nessa noite. E é pelo Senhor que nós nos reunimos, Pai. O Senhor enche o nosso coração de fé e nos faz sair de casa, estar aqui na coletividade dos santos. É o Senhor e pelo Senhor que estamos nessa noite. Convém que o Senhor cresça em nosso meio, Pai querido. Convém que o Senhor cresça. Pai, talvez alguns dos nossos irmãos que estão ouvindo, estão aqui nessa noite, passaram dias tão distantes, nem lembram da última vez que de fato sentiram a Tua presença, Pai. Talvez todos nós já passamos por isso em algum momento, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E eu imploro nessa noite para que o Senhor venha habitar em nossos corações e que o Senhor venha falar com cada um dos irmãos que estão aqui e os que estão assistindo. Pai, eu te imploro, Senhor, se faz presente em nosso meio. Se faz presente em nosso meio, Pai. O Senhor é o motivo da nossa existência. O Senhor é o motivo que me faz levantar todos os dias, Pai, nesse mundo, e permanecer dia após dia perseverando em servi-lo, custe o que custar, dia após dia perseverando em servi-lo. É pelo Senhor que fazemos isso, Pai. Obrigado, porque não merecemos, mas assim o Senhor está aqui. O Senhor está habitando em nosso meio. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Boa noite a todos vocês que aqui estão. Convém que o Senhor cresça em nosso meio. Para os que estão aqui, já peço perdão porque tolhiram a minha liberdade. Os meus amigos Evair, Mateus, Michel e Pastor Celso tolhiram a minha liberdade de ir e vir. Me proibiram e colocaram uma fita vermelha num piso vermelho para dizer até onde eu posso ir. É óbvio que eu não vou enxergar. Vermelho no vermelho, Mateus, foi genioso. Genial, né? Mas assim, amém. Peço perdão já de antemão.
Se você sentir que eu estou indo para o lado e travei, lembre sempre do Mateus, do Evair e do Michel. Eles são o motivo das travadas. Glórias a Deus. Queridos, em todo o meu coração, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, sinceramente. Não porque é um culto, porque poderíamos cultuar na minha garagem, poderíamos cultuar na rua, mas porque eu sinto a presença de Deus e isso é o que me faz estar feliz nessa noite. E a segunda coisa que muito me alegra é poder ter vocês aqui, poder ver o rostinho de cada um de vocês e aprender com vocês. Eu já chego e sou ministrado pelo Vicente, pelo Vinícius, no milagres que o Senhor já operou ali na técnica de áudio. Sou ministrado com os meninos ali, ministrado com cada um de vocês, e eu acredito que esse é o verdadeiro evangelho que nós aprendemos e ensinamos, através do andar, do falar, do agir. Então, muito me alegra estar aqui nessa noite, porque o Senhor se faz presente. Amém. Boa noite para todo mundo. Como é bom, né, estar aqui, eu estou muito feliz também, e todas as vezes que nós nos reunimos, né, isso alegra o nosso coração. Eu tenho certeza que o Senhor já falou com você nesta noite, né, através dos louvores, como foi especial, né, cada louvor ele fala, né, cada louvor que tem palavra de Deus, ele fala conosco, toca no nosso coração. Então, assim como nos louvores, que você continue abrindo o seu coração para aquilo que o Senhor quer compartilhar com as nossas vidas nesta noite, amém? Glórias a Deus. A gente quer compartilhar com vocês, lembrando que estamos nessa série juntos. Eu até brincava com a minha princesa, o quanto é gostoso estudar com ela, porque a gente vai falando e discordando, e ora ela discorda de mim o tempo todo, óbvio. Ora eu discordo dela, quase nunca. Mas eu acho muito legal porque cabeças diferentes, quando trabalham para um só propósito, a gente consegue evoluir e nos ministrar e aprender um com o outro. Então, quando a gente vai compartilhar aqui com vocês, de certo é algo que já germinou em nosso casamento, em nossa casa, em nossas vidas. A gente queria falar um pouco com vocês sobre a questão de permanecer. Eu não sei se você já passou por isso, eu acredito talvez que quase todos. Aquela vontade de desistir, aquela vontade de parar, aquela vontade de retroagir em qualquer área da sua vida. Ou talvez você nunca teve vontade de desistir de nada, mas você já teve algum amigo, algum querido, alguém muito especial da sua família ou do seu ECOS que já teve vontade de desistir de alguma coisa. E a gente sentiu muito no Espírito essa semana a importância do Evangelho, de como família nós entendermos que esse livro, ele nos ensina a, de fato, vivermos como pessoas melhores. E o Senhor colocou muito forte no nosso coração esse tema, de permanecer. De permanecer. E é importante que a gente deixe claro que nós temos várias áreas específicas. Quantos de vocês já tiveram muita vontade de estudar sobre um tema, sobre uma área, sobre uma profissão, uma faculdade, qualquer coisa, e em um determinado momento você foi lá e desistiu, você se cansou, você se enfraqueceu, tiveram outros problemas e você desistiu? Muitas vezes, até dentro de casa, né, como família, a gente começa um projeto juntos como família, e daí de repente acontece tantas coisas e a gente acaba desistindo daquilo, né? Desistindo dos sonhos e projetos, né? Mães que muitas vezes começam a orar pelos seus filhos e aí acabam vendo as dificuldades, as coisas que têm acontecido e param e se enfraquecem, né? E nós queremos te encorajar nesta noite para que você prossiga naquilo que Deus tem para sua vida, né? Para que você não desista no meio do caminho. O caminho mais fácil, a gente sempre fala sobre isso, sempre é desistir. O caminho mais fácil sempre é parar e voltar para trás. Mas esse não é o caminho que o Senhor tem para a sua vida, né? O Senhor, Ele te trouxe aqui
Ele tem falado com você, com o seu coração, para que você possa entender o propósito que o Senhor tem. E ainda que você não entenda, mas que você obedeça e siga em frente. Não pare no meio do caminho. Amém. Nós estamos em dias difíceis, né? Na verdade, eu acredito que a humanidade, ela caminha movida pelos seus desejos e cada vez mais se afastando dos princípios descritos nas Escrituras, né? Então aí você pega pessoas que não conseguem permanecer no estudo, talvez num trabalho. Quantas vezes você já ouviu ou já falou: aquele chefe foi grosseiro comigo, me tratou mal, não me paga bem, eu com certeza mereço ganhar mais. Claro que eu não estou aqui dizendo que você tem que viver a vida inteira feliz e não querer coisas melhores, mas quantas vezes você já viu ou já falou sobre desistir no trabalho por conta de qualquer motivo e você sai do trabalho, pede as contas? Às vezes por conta de relacionamentos dentro do trabalho, né? Você não se dá bem com um determinado tipo de pessoa. Eu, há muitos anos atrás, trabalhei com uma pessoa diferente, né? E eu não consegui vencer aquilo que o Senhor tinha. E anos depois, quando eu fui trabalhar em outro lugar, o Senhor falou: você não venceu lá atrás com aquela pessoa. Agora eu estou colocando essa pessoa e você vai vencer com essa pessoa. E foi muito mais difícil, mas eu precisei aprender aquela lição. Existe um ditado, algo que diz que a gente não pode passar para a próxima. É exatamente o que acontece, né? A gente não tem como uma criança aprender a ler se ela não conhece o alfabeto, se ela não conhece as letras. Então, para a gente aprender a próxima fase, a gente precisa passar pela fase anterior. Então, foi exatamente isso que aconteceu no meu serviço. E essa área de relacionamentos é interessante porque, principalmente para os que estão à beira de casar ou casados, ou até mesmo no próprio trabalho, é muito mais fácil a gente desistir e abandonar as pessoas. Fala aí, Carlão, quantas vezes você já discordou da Maiara? Várias. Eu com a Sandra quase todos os dias. Ela comigo, normalmente, que eu sou um pouco mais bagunceiro. E nós discordamos muito das pessoas, isso é normal. Mas são essas discordâncias que vão formar os que realmente vão conseguir evoluir e os que vão ficar a vida inteira desistindo, abandonando estudo, abandonando trabalho, abandonando casamentos, amizades, abandonando áreas, né? E a gente acaba se enfraquecendo, porque a gente entra num momento que todos nós entramos meio que sem querer, que é um momento de pandemia, e se você não se propõe a você estar ali, a entender tudo isso, você vai desistir e vai enfraquecer, não vai voltar a fazer aquilo que você precisava fazer. Nós colocamos ainda mais duas coisas importantíssimas que nós precisamos permanecer. Outro ponto é permanecer com a nossa palavra. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos que honrar com as nossas palavras. A gente não pode voltar atrás. Eu até compartilhava com a Sandra um exemplo, quando a gente foi comprar o nosso carro, esse último. E eu tinha conversado com um vendedor, o primeiro carro que eu vi, e ele me pediu X mil reais. E aí eu fui vendo outros carros, e esse que eu comprei estava na base de uns 3 a 4 mil reais mais caro que esse. E eu falei, cara, não tenho condição de comprar, não tenho como. Ele falou, quanto você pode pagar? Aí eu falei, não, você tem que tirar pelo menos uns 2 mil reais, senão não tem como. Ele falou, tudo bem, eu tiro 2 mil reais. E ainda ficava 1.000 reais mais caro que o primeiro. Eu falei, beleza, minha palavra, eu vou ficar com o carro. Aí o outro cara me liga, né? o carro era igual. O outro era até, não tinha... Isso, os dois carros iguais, da mesma cor, o mesmo tudo. E aí o primeiro cara falou assim, não, tudo bem, eu vendo para você por 1.000 reais a menos. Só que eu já tinha dado minha palavra. E eu sou um homem de palavra. Se eu te falei que eu vou, eu vou. Só não vou se você falar para mim, não precisa. E eu falei, cara, te agradeço, mas eu já me apalavrei com outra pessoa. Aí levei o Carlos várias vezes comigo, atravessamos São Paulo, mas eu fechei com quem eu dei a minha palavra. Perdemos, entre aspas, 1.000 reais. Mas eu dei a minha palavra e não me arrependo. Talvez Deus fez isso para testar o meu coração. Para ver até que ponto de fato eu sou cristão. Se eu sou cristão só quando me convém, ou se quando tem as oportunidades, eu vou e dou um jeitinho como todos os outros. Isso acontece muito, né? Entre mulheres também. Muitas vezes nós damos a nossa palavra para tantas coisas, né? E aí na hora que precisa, ou na hora que vai acontecer, não, aconteceu isso, surgiu um imprevisto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E o Senhor não tem isso para nós, né? Nós precisamos honrar a nossa palavra. O último ponto é nas práticas do Evangelho. E aí é onde a gente queria estender um pouco mais. Quantas vezes eu ou você, ou até mesmo um amigo seu, que você sonha com que ele volte para a casa do Senhor,
por vários motivos, eles começaram, se alegraram, permaneceram, começaram a buscar a presença de Deus, e aquilo se tornou vida para aquela pessoa se alegrava em estar na presença do Senhor. Só que aí algumas dificuldades foram aparecendo, e aí a gente desiste. Quantas vezes a gente começa numa pegada, começa fazendo algo, e aí quando a gente menos espera, a gente fica pelo caminho. Muitos de nós passamos por isso, e nessa noite, tanto eu quanto a Sandra, ouvindo o Espírito, nós entendemos que o nosso Deus, Ele quer de fato transmitir, trabalhar em nossos corações, para que eu, a minha esposa, a minha casa e vocês, nós possamos viver e ser de fato homens e mulheres mais resilientes, que persistimos em todas as áreas da nossa vida, que começamos bem e terminamos melhor ainda. Era isso exatamente que eu ia falar, né? Casamento. Às vezes nós nos propomos a ler um texto da Bíblia, a ler um determinado livro, uma determinada carta da Bíblia. E quantas vezes, né, há anos atrás, enfim, quantas vezes nós paramos no caminho daquilo ali e não conseguimos nem concluir aquela leitura. Isso é tão triste, porque o Senhor, através da leitura, através da palavra, Ele tem crescimento para as nossas vidas, né? Nós precisamos continuar evoluindo. Então, se eu paro no meio do caminho, eu não vou receber tudo aquilo que Deus tem para mim. Amém. Nós separamos um texto que eu já ministrei sobre ele várias vezes, e eu não vou falar sobre ele, eu quero só pegar um trecho de um ensino de Jesus, que ele fala justamente sobre esse grupo de pessoas que já fui eu, já foi a Sandra, talvez já foi você, em alguma área específica da vida. Ele está descrito em outros 2 livros, mas nós vamos nos ater em Mateus 13, tá bom? Mateus 13, 1. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu a semear, e enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Amém. Como nós não vamos falar sobre todo o texto, vamos já pular para o 20, porque essa parábola o próprio Jesus explica. E ninguém melhor que o próprio Jesus de explicar o que ele quis dizer com essa parábola. Então já vamos pular para o 20, para aqueles que ainda não conhecem esse texto, tá? As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Esse texto ele cai como uma luva com o que a gente está falando. Se você, assim como eu, já desistiu de alguma coisa, muito provavelmente foi porque você enfrentou um problema. Você se deparou com um cansaço, se deparou com uma pessoa que te incomodava, se deparou com qualquer situação. E esse texto ele é exatamente, por isso que eu acredito muito que esse é o livro mais atual de todos. Porque por mais que ele foi descrito há muitos anos, quando você se debruça sobre ele, começa a ler e interpretar, você de fato percebe que ele está falando com você hoje. Ele está transmitindo, está querendo te ajudar a evoluir nos dias de hoje. Então esse texto ele é muito claro. Jesus ele deixa muito explícito que as dificuldades, os problemas, as lutas vêm para todos nós. Porém, estas pessoas desistem. E aí quando você pega a explicação desse texto, ele fala que de fato a pessoa se alegra. Ele começa a viver, ele começa a ficar feliz de estar no Evangelho. E quando eu começo a pensar nesses longos, muitos anos de vida dentro da igreja, mais de 100 pessoas eu já conheci, felizes. Não podiam dormir de desejo de ouvir mais das Escrituras. Não conseguiam dormir de querer mais, de fazer mais, de levar Jesus para as outras pessoas, de querer estar na casa do Senhor. Só que as dificuldades elas vêm para todos. Vêm para mim, vêm para a Sandra, vêm para o Bruno, vêm para todo mundo. E essas dificuldades fazem com que alguns desistam e que outros se fortaleçam. Outros permaneçam. Mas o próprio texto, ele aponta para o que nós temos que entender. Por que que isso acontece? Jesus diz que é por quê? Porque não tem raízes profundas.
Eu gosto dessa versão da Sandra para esse versículo. E eu gosto de falar para esse versículo porque minha mente ela trabalha toda para a NVI, muitos anos lendo a mesma Bíblia. Mas eu gosto dessa versão porque ela fala, não tem raízes profundas. Eu me lembro de um exemplo quando eu entrei eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Quando eu entrei na Vida Audiência Nova, rotativa, pode falar. nós tínhamos o processo, né? Quando eu entrei lá na Cidade Dutra, eu nunca tinha escutado falar sobre raízes. Eu sempre soube o que era uma raiz de uma árvore, óbvio, todo mundo sabe. Mas quando teve um terceiro ou quarto, enfim, domingo que eu fui, e o pastor acabou falando, quem quer implantar raízes? Naquele momento eu comecei a pensar o que era isso, né? E, enfim, eu já estava começando, já tinha uma amiga que estava me ajudando, a Luciana, e aí ela acabou me explicando, implantar raízes, né? O que é implantar raízes? É você firmar sua raiz ali. Você dizer que você vai ficar ali e você não vai sair uma árvore, a gente não remove ela de lugar em lugar. Ela está plantada ali naquele lugar. E eu tomei aquela decisão e falei, não, eu vou implantar a minha raiz aqui. Porque é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu me sinto bem. E ali também eu honrei a minha palavra. Quando a gente canta, tem alguns louvores que a gente canta, né? Eu escolhi Jesus e eu não volto mais. Você está cantando a sua palavra, você está dando a sua palavra para Jesus. E como que daqui 1 mês ou 2 você consegue se desplantar de onde você plantou e ir para um outro lugar? Não é assim que funciona. Então ali eu implantei a minha raiz. Eu não sei, acho que em 2004, talvez, não sei. E até hoje eu estou firmada no mesmo lugar. Nós mudamos de prédio, mas é o mesmo lugar. Né? Então isso faz toda a diferença quando você traz para a sua vida. Não apenas, eu não estou falando só de igreja. Eu firmei um relacionamento com o meu esposo. Eu plantei, a minha árvore está aqui. Então eu não posso simplesmente acabar e ir para um outro relacionamento e plantar minha árvore em uma outra casa, em um outro lugar. E isso é a nossa vida. Nós somos essa árvore, essa raiz plantada. Só que nós precisamos ter a nossa raiz. Existe um livro que eu gosto muito, Crescendo para Baixo. Eu preciso implantar a minha raiz. Quanto mais para baixo ela ficar, mais alicerçada e forte ela vai estar. Amém. E o próprio texto ele transmite a explicação de o porquê que esta semente não conseguiu descer as raízes, como a Sandra falou. Porque o terreno era pedregoso, rochoso, terreno duro. Mesma coisa a gente jogar uma semente aqui, nesse piso, ela não vai crescer, ela vai morrer. Acho que no máximo se pôr um algodãozinho e for um de feijão, né? Aí o feijão ainda sobe. Se ligou, né? Tá fazendo. Mas o que eu quero dizer? O próprio texto, o próprio Cristo transmite isso para nós. O terreno é duro, é rochoso, aquela raiz, aquela planta não vai descer porque não tem raiz. Qualquer adversidade ela vai cair. E na nossa vida isso é muito claro. Se eu não tenho raiz, como a Sandra falou, porque eu não tenho um terreno fértil, um terreno que seja possível plantar, eu não vou conseguir ficar firme. E por que esse terreno é rochoso? Porque ele é claro, ele é duro. E aí eu trago para o reino espiritual. Jesus é óbvio que ele está contando uma parábola. Ele está usando exemplos reais para transmitir no mundo espiritual. Por que esse terreno é duro? Aonde fica de fato, aonde nós implantamos as raízes? No nosso coração. E é claro que eu não estou falando do coração, aquele que bombeia, o sentido do coração, as nossas emoções. Infelizmente, muitos de nós temos um coração duro para o Evangelho. Nós estamos muito felizes até aonde eu quero. O Evangelho é maravilhoso, ele é lindo, ele é soberano, principalmente quando eu não preciso mexer na minha zona de conforto. E para ter um coração, uma área fértil, uma área que não seja rochosa, não tem como você viver dessa forma sem mexer na sua área de conforto. Quando nós temos um coração duro, um coração sólido, um coração cheio de nós mesmos, nós não conseguimos implantar essa raiz de forma tão profunda. O nosso coração ele é muito duro, a gente não consegue transpassar. Olha, pastor, eu faço isso aqui até aqui, daqui para cá eu não faço, daqui ninguém me mexe, daqui ninguém me tira. Na verdade, muitas vezes nós não reconhecemos que nós temos o coração duro. Nós não reconhecemos, nós não deixamos o Senhor tratar em nós aqui. Verdade. E isso vai do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa conhecer a si mesmo
Você precisa conhecer o seu coração. Saber se o seu coração é adaptável às situações. Se o seu coração é duro em algumas situações. Se o seu coração se endurece com determinada pessoa, né? Não, eu vou até aqui, mas... Então, nós precisamos, primeiramente, eu acredito nisso, reconhecer quem nós somos, reconhecer o nosso coração, porque aí a gente consegue se abrir para aquilo que o Espírito Santo precisa trabalhar dentro de nós. No fundo, todos nós temos o coração duro em alguma área. Sim. E nós precisamos do tratamento do Senhor para isso. Eu acredito que muitas coisas, muitos anos já de evangelho, e eu tenho certeza que eu estaria muito mais próximo de Deus se por vários anos da minha vida eu tivesse trabalhado um coração mais sensível à voz de Deus. Várias áreas específicas o Senhor estava me ministrando e falando que eu estava errado, e eu com um coração duro jogava a culpa na Sandra, a culpa no Bruno, a culpa no Michel, no Mateus, no Evair, porque eles me colocaram a fita vermelha. Mas não, o Senhor estava me dizendo que era algo que eu precisava trabalhar em mim. E por muitos e muitos anos, com certeza, eu travei o meu crescimento, a minha aproximação de Deus, porque eu não quis ser tratado em áreas específicas que eu precisava trabalhar em mim. Vamos compartilhar com vocês, porque assim, a gente chegou num determinado ponto que entendemos o motivo por que várias pessoas desistem. Porque nós desistimos muitas vezes, porque nós abandonamos muitas vezes, porque nós não tínhamos raízes profundas naquilo, porque de fato não era profundo nossa ancoragem. E eu queria compartilhar, nós buscamos o exemplo de Cristo. Não tem como nós falarmos se não apontarmos para Cristo. Tudo aponta para Cristo. A vida de Cristo, ela nos ensina do início ao fim. E aí, se você começa a parar para pensar, Cristo, ele foi talvez um dos maiores discipuladores, um dos maiores professores. E ele escolheu e passou, e grandes multidões o acompanhavam. Se você pega o exemplo desse texto, se você pega o exemplo dessa parábola, é exatamente o que acontecia com Jesus. Centenas de pessoas, milhares de pessoas o seguiam, mas alguns permaneceram com as raízes. Vários ficaram pelo caminho. Você pega vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que foram tocados por Cristo, se alegraram, o seguiam, mas ficavam pelo caminho. E qual foi a forma na qual Cristo utilizou para que essas pessoas permanecessem? Jesus os discipulou. E aí a gente volta numa das palavras mais faladas na igreja nos dias de hoje. Jesus discipulava aqueles homens. Existe um texto que Cristo fala: Pai, falando com Deus, todos em quem o Senhor me confiou, eu entrego, exceto aquele que me traiu. Porque ele fez isso para se cumprir. Por que que, diante de grandes multidões, alguns apenas permaneceram? Porque alguns tinham raízes profundas. E eu acredito que nesse processo existe sempre uma via de mão dupla. Da mesma forma que Cristo se doou por os seus discípulos, Cristo se entregou por aqueles homens se doaram pelo seu discipulador. Aqueles homens passaram a seguir Cristo, entregando a sua vida para implantar suas raízes em Jesus. Aqueles homens decidiram seguir Cristo e Cristo decidiu discipulá-los. Quando nós, de fato, entendemos que a única forma de firmarmos as nossas raízes no Evangelho é através de um discipulado, nós entendemos que precisamos, de fato, ter algumas ações, algumas atitudes. Não tem como. O discipulado, ele não é simples. Para que nós possamos ter um discipulado, para conseguirmos ter esse discipulado, é impossível sem pagar um preço. Jesus, se você pega nas Escrituras, ele decidiu abrir mão de tudo que ele fazia para caminhar alguns anos ensinando alguns homens. Ele pagou um preço por homens. Porém, faz uma análise simples. Eu sempre viajava nesse texto. Cara, pensa comigo, aqueles homens estavam pescando, do nada chega um cara que se autodenomina Jesus, o nome dele era esse, Cristo, e ele fala: me segue. E a galera, tá, te sigo. Cara, isso, você entende? Eu sempre ficava me questionando, isso não faz muito sentido, cara. É a mesma coisa que você simplesmente trabalha pintando portas,
E do nada chega um cara e fala, meu, abandona pintar portas e me segue. Mas vou para onde? Me segue. Sem pai, sem mãe, sem nada, só me segue. Tem um preço, tem um custo, não é de graça, é a sua vida. Faz uma análise, você é um cara, um cobrador de impostos, tem uma grana, uma vida, claro, tem todas as dificuldades de um cobrador de impostos, você tem uma vida estruturada financeiramente, e aí um cara chega e fala, me segue. E aí você pensa, pô, para eu te seguir, eu vou ter que abandonar minha casa, meu dinheiro, tudo que eu tenho. Hoje eu quero comer caviar, eu vou comer caviar. Hoje eu quero ir para a Europa, eu vou para a Europa. Hoje eu quero ir para os Estados Unidos. Tá, tudo bem, eu não vou fazer mais nada disso e vou te seguir. Cara, tem um custo. Viver no discipulado de Cristo tem um custo. Andar no discipulado de Cristo tem um custo. Para eu estar aqui nessa noite, teve um custo. Muitas decisões. Para a Sandra estar aqui, teve um custo. O Senhor nos fala, né? Quem quiser ganhar a sua vida, precisa perder a sua vida aqui. E é diferente, a gente falou há um tempo atrás, né? Indicados pelo Emerson, do The Chosen, né? Quando você assiste essa série, muita coisa muda, assim, no seu olhar, né? Pelo menos no meu. Muita coisa muda, então você começa a entender um pouco mais, até mesmo o contexto de tudo aquilo que eles viviam e como que é que eles deixaram, como que eles abandonaram. E lá tem uma fala que Pedro, né, ele fala que normalmente os alunos escolhem o professor quem eles vão seguir. E ali foi diferente, né? Jesus escolheu aquelas pessoas. E realmente de toda aquela multidão tinha alguns que pagaram o preço de ser discipulado por Jesus. Só que muitas vezes isso acontece na nossa mente hoje atual. A gente pensa, não, o preço do discipulado tá bom, então eu vou para uma célula, vou ser liderado e pronto, acabou, ponto final, é isso. E de fato esse não é o discipulado, né? Nós temos os exemplos de Cristo, e eu não posso me aprofundar, senão a gente fica aqui dias. E eu queria falar sobre dois tópicos, porque os mais antigos, eu vou tentar explicar para todos. Os mais antigos, quando você fala sobre discipulado, você já vai lembrar de alguns nomes. Você vai lembrar de Cristo, obviamente, ele treinou discípulos. Você vai lembrar do apóstolo Paulo. Talvez aqueles que tiveram o prazer de ler o Velho Testamento vão lembrar de Elias. Talvez você vai lembrar desses três principalmente. São os que de bate pronto. Para os mais novos, aí é uma caminhada um pouco mais longa, porque vocês têm que ter o prazer de ler as escrituras, e aí vocês vão se deparando com exemplos, mas de fato você já lembra de alguns nomes que eles se... Uma das grandes feitos deles foi deixar discípulos talvez que fizeram grandes coisas quanto ou quase igual. E a gente queria falar um pouco sobre uma carta que ela é muito voltada para o discipulado, ela é muito apontando para o discipulado, que é a segunda carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo. A gente queria ler com vocês o versículo 1 do segundo livro de Timóteo, o capítulo 1, versículo... É legal, se você quiser entender sobre discipulado, ler 1º e 2 Timóteo, é muito legal. 2 Timóteo 1, 13 e 14, né? Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Na NVI ela diz, retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Cara, é impossível você fazer um discipulado sem andar, sem ouvir, sem aprender. É impossível. É impossível existir Timóteo se não tivesse o apóstolo Paulo. É impossível você ter nas escrituras Pedro, João, sem você ter Jesus. É impossível você ter o Eliseu sem você ter o Elias. Por quê? Você tem um ensino de uma pessoa mais experiente para a pessoa mais nova. E você pega esses exemplos de homens que fizeram grandes coisas porque tiveram um discipulador. É claro que isso não é a única coisa, mas se você traz para a vida de Cristo, a forma que ele encontrou foi essa. Ele poderia, com todo o seu poder e sua glória, simplesmente toquei em Pedro, a partir de agora você virou o cara mais santo do mundo e vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Por que ele não fez? Porque era muito simples. Não dependia só de Cristo, precisava depender de Pedro.
Então, o evangelho, ele é uma troca na qual um ensina, que é Cristo, e você aprende. O seu discipulador te ensina e você aprende. Você ensina para o mais novo e ele aprende. É sempre uma via de mão dupla. Nós também separamos 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Amém? Então vamos lá, a escritura ela é para nos inspirar em Deus, útil no ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, o apóstolo Paulo está ensinando o seu discípulo que ele precisa viver de acordo com esses preceitos, que ele já tinha falado lá da sã doutrina no capítulo 1, e agora ele está dizendo, olha, você precisa andar nas escrituras e ensinar, corrigir, ministrar, motivar, para que aquela pessoa que você está ensinando, ela seja apta a viver o evangelho. Ou seja, ter raízes, estar profundo, firmado em Cristo. E eu sempre gosto de compartilhar o último texto, talvez uma das últimas coisas em vida que Cristo falou. E esse é um texto na qual a gente usa para um outro ponto, mas eu acredito que ele é pleno quando nós entendemos ele do início ao fim, que está em Mateus, para quem está anotando, Mateus 28, para quem está anotando, e ele diz assim, 19, 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Para quem Cristo está falando isso? Para os seus discípulos. Façam discípulos de todas as nações. E aí, normalmente, a gente para aqui. Por essa é a grandeza e a beleza de você ler o texto inteiro. E ele diz, de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. Vem para o 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo para os seus discípulos gerarem novos discípulos. A fazerem o quê? Ensinando-os a tudo o que Jesus os ensinou. Cara, está sempre aqui, está aqui o tempo inteiro. Porém, eu, por muitas vezes, achei o caminho mais fácil, preferi caminhar de forma mais fácil. Por muitas vezes, o discipulado, ele está claro, não existe o evangelho de Cristo Jesus sem discipulado, não existe. Você pode procurar, não pastor, mas talvez se você pegue o exemplo de qualquer outra pessoa, tá, mas você realmente acha que o exemplo de qualquer outra pessoa da Bíblia se sobrepõe ao de Cristo? Faz algum sentido? Você pegar o exemplo de Davi, que foi um homem fantástico, faz algum sentido? Contudo, Davi ainda deixou Salomão. Você percebe que quando você tem um discipulado, o reino ele continua seguindo de forma com qualidade. E aí você me pergunta, e Salomão? Será que ele foi um bom discipulador? Quem Salomão deixou? Ele não foi o melhor dos discipuladores. É isso que eu quero que vocês entendam. Da mesma forma você pega o exemplo de Elias. Ele deixou um ótimo discípulo, Eliseu. E quem Eliseu deixou? Talvez Eliseu não foi um bom discipulador. Não sei, isso não posso te afirmar. Isso você precisa esperar e perguntar para Deus. Quem sou eu? Com certeza Eliseu fez muito mais do que eu. Mas o que eu quero dizer é que o reino de Deus, ele não vai parar. Se você não for um bom discípulo, não for um bom discipulador, se o William não for um bom discípulo, não for um bom discipulador, Deus vai achar um outro cara na Conchinchina, na mesma igreja, para fazer o que eu tinha que ter feito. Mas eu acredito que a minha vida não pode passar aqui em vão. Eu de alguma forma preciso deixar alguém para fazer algo melhor do que eu fiz. Por isso que nós nos atemos a esses ensinos. Por isso que nós permanecemos. Por isso que nós continuamos seguindo. E aí eu queria ler com vocês a palavra discípulo desse texto. A palavra discípulo, ela diz o seguinte: seguir seus preceitos e instruções. Isso no original, tá, gente? Não estou pegando aqui o dicionário do português. Eu estou dizendo o que significa essa palavra discípulo no original, tá? Então vamos lá. Seguir os seus preceitos e instruções, ensinando a guardar os ensinos.
é uma palavra muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Porém, nos nossos dias, se você for parar para analisar, a palavra discípulo e discipulador, e eu vou dizer isso para mim, por muitos dias, meses e talvez anos, ela foi muito mais falada do que vivida. É um tema na qual você fala muito mais do que vive. É algo muito mais falado dessa plataforma do que vivido por todos nós. Eu lembro de uma vez, eu até falava com a Sandra, eu tinha lido a Bíblia inteira, e cheio das convicções, aí depois li o Novo Testamento algumas vezes, e eu falei, pronto, já sei, agora estou manjando, não preciso aprender mais. Não foi ela, foi eu, isso foi um erro meu, não preciso aprender mais. E cheio das argumentações em tudo que chegava. E aí um dia, cara, num texto muito simples que eu estava relendo, e o Senhor me trouxe uma revelação muito maravilhosa, e aí Ele deixou claro, você não sabe de nada. Mesmo que você leia e releia milhares de vezes, você sempre vai precisar do seu pastor para te ensinar, te corrigir, te amar e te ministrar. Eu realmente acreditava que não precisava mais dele para aprender. E eu lembro que quando eu estava nessa fase de ler a Bíblia, várias vezes eu ia na sala dele, não pai, me ensina isso daqui, eu li isso aqui e não entendi. E aí quando acabou, esse sentimento de realmente achar que não precisava mais dele, veio dentro de mim, para você ver, dentro de mim. E aí o Senhor veio com muito amor e carinho. Imagina se é meu pai que me fala, ô juvenil, ô todinho, você não sabe de nada, cara. Você começou agora, você leu isso aí agora, faço isso há 40 anos. Ele podia, não fez porque ele me ama. Mas aí veio o Espírito e falou, cara, você não sabe de nada. Você precisa estar sempre ali e falar para o seu pastor, cara, o que eu preciso aprender? Porque se a gente não trabalha dessa forma, se a gente não entende que precisamos continuar aprendendo, nós realmente achamos que somos uns reis nessa terra. Nós somos soberanos nessa terra. E esses ensinos, ele vem para mim, quando eu não era líder, para um líder de célula, para um supervisor, para mim como um pastor, para o pastor Celso como pastor sênior. Eu saio daqui, a primeira coisa que eu falo é, amor, aonde eu errei? Porque se eu chego num nível que eu acredito que a mulher da minha vida não pode me corrigir, eu não consigo ser discípulo de Jesus, cara. Nós estávamos conversando bastante sobre isso esses dias. E o preço do discipulado, ele não é apenas para aquela pessoa que aceita participar de uma célula e fazer parte e ser discipulado por alguém. Ele nunca vai parar. Você é líder você é membro de célula, você é discipulado. Você é líder de célula, você precisa ser discipulado por alguém. Se você é um supervisor, você precisa continuar sendo discipulado. E aí a gente se pega em nós, né? Isso que o William falou. E nós somos pastores, mas nós precisamos continuar sendo discipulados. Isso nunca vai parar. Porque quanto mais eu aprendo e eu ensino para outra pessoa, quanto mais acontece esse ciclo, mais eu preciso de humildade, mais eu preciso reconhecer que eu não sei nada e que eu preciso de Deus para viver. Porque senão a gente acaba se achando, como as pessoas dizem, a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. E você para de evoluir, porque você acha que você já é líder, ou você já é supervisor, ou eu já sou pastora. Mas não. Na verdade, a gente não aprendeu nada. A gente precisa sempre voltar ao discipulado e aprender com as pessoas. Muitas vezes nós não damos valor até mesmo àquilo que o nosso pai ou a nossa mãe nos fala. Como pessoas, não estou falando só em questão de célula, como pessoas, quantas vezes a sua mãe já te falou algo e você não deu valor àquilo que ela te falou? Quantas vezes o seu pai, te falou algo e você não deu valor àquilo, passou direto para você? Um amigo próximo te falou alguma coisa e você não deu valor àquilo, porque você acha que você não precisa daquilo, mas nós sempre vamos precisar. Amém? Eu até tenho um exemplo muito especial. Acho que talvez tenha um ano já, nós estávamos conversando, eu com alguns jovens, alguns líderes, outros nem eram discipuladores de célula, e a gente chegou na conclusão de, vamos ler tal livro junto, e cada um compartilhar. E, cara, eu confesso que no primeiro momento eu falei, putz, mano, vai atrasar toda a minha forma de leitura, o meu jeito de estudar,
eu tenho todo um jeito especial de estudar. Sempre todo quadradinho. Todo quadradinho, como um bom contador, Certo. e assim vai. Só que o Espírito falou, não, vamos lá, vamos fazer com os meninos, vai ser legal. E eu acredito que isso tem sido mais libertador para mim do que para eles. Porque eu acredito que, a partir do momento que eu decidi estudar junto com pessoas, aquilo está me fazendo crescer muito, cara. Eu tenho recebido direcionamentos do Espírito lendo essa Bíblia, como eu não conseguia sozinho. E são pessoas de boa, pessoas simples. Ninguém fala se ninguém está certo ou errado, é só um compartilhar. E eu acredito que tem me ministrado demais. O Senhor tem aberto meus olhos para vários textos bíblicos. Tem fortalecido. O motivo dessa ministração foi gerado num estudo como esse de madrugada. Porque nós vivemos e crescemos juntos. E cara, se você for parar para pensar, é simples, é um compartilhar das Escrituras. Porém, eu tenho um compromisso com pessoas. E aí já passa de ser sozinho. Porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe, mais a gente quer andar só. Mais a gente não precisa da opinião das pessoas. Mas discipulado é relacionamento. E aí quando eu tenho um compromisso toda semana de ler alguns capítulos e compartilhar com algumas pessoas, eu com esse compromisso me submeto a outras pessoas. Isso é mais forte do que eu. Eu poderia falar simplesmente, não, eu vou fazer a minha leitura e continuo fazendo. Mas não, eu tenho um compromisso com outras pessoas, independente do nível de fé que elas têm. E aí eu começo a entender que o reino não é meu, o reino é de Deus. E quando eu me disponho a discipular e aprender com eles, porque eu ouço o áudio deles, e sou ministrado pelo áudio deles, e sou tocado pelo áudio deles, eu entendo que eu faço parte de um corpo. E o reino de Deus, Deus ele ministra o Carlos, ele ministra a Michele, ele ministra o Isaac, ele me ministra e joga um pouquinho para cada um. Quando a gente junta, é igual uma pizza, pedaços, e nós formamos o que Deus tem. Pizza maravilhosa. Enfim, vamos lá. É muito interessante isso, trazendo para a nossa vida diária, às vezes não só dentro da igreja, mas em casa principalmente, né? A gente sempre teve o costume, eu sempre falei, olha, eu não gostei do jeito que você falou, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. E ele fala isso de mim também. E nós precisamos disso, porque muitas vezes dentro da nossa casa, o homem, talvez ele se coloque como o sacerdote. Então, eu sou o rei da casa, ninguém abre a boca, ninguém fala, ninguém faz nada, façam tudo o que eu mandar. E não é assim. Nós somos dentro de casa, eu até falei para ele, nós somos um time dentro de casa. Um dia eu não estou bem, ele vai lavar o banheiro. Todos os dias ele lava a louça da janta, eu lavo do almoço. Nós somos é claro que a torneira ajuda muito, porque depois de 10 anos de casado eu ganhei uma torneira de água quente. E depois de 12 anos de casado eu ganhei uma mangueira para lavar o quintal. Isso é maravilhoso, Eu acho que é mais que 10, mas com tudo bem. certeza foi segundo as intenções, porque ele queria lavar o carro também. Então ele comprou a mangueira, mas tá tudo bem. Então isso nós precisamos trazer para dentro de casa, né? Às vezes, ou como mãe, tudo, a gente tenta sempre contornar uma situação, ajudar daqui e dali, e nós precisamos desse diálogo, dessa conversa, né? Nós precisamos falar, eu preciso ter um relacionamento com alguém, seja amigo, que eu consiga falar, olha, eu não gostei da sua atitude, eu te amo, mas eu não acho que é assim. Senão a gente vai simplesmente selecionar as pessoas que a gente quer se relacionar ou as pessoas que eu não quero me relacionar. Isso é tão profundo que você pega nas Escrituras um exemplo muito claro. Se você para e estuda um pouco do que aconteceu pós-Cristo, a liderança da igreja naquele tempo era o apóstolo Pedro, João e Tiago. Claro que foram morrendo aos poucos, mas essa é a liderança da igreja. E aí você tem um cara, que é o apóstolo Paulo, que ele teve, claro que ele muito conhecimento das Escrituras por ter estudado com Gamaliel, mas ele teve uma visão de Cristo e Cristo o ministrou, e daí para frente ele começou a estudar, ser ministrado, e num determinado momento, um dos grandes homens da igreja, o apóstolo Pedro, comete um erro público, e o apóstolo Paulo vai lá e o corrige, e é normal. Por que isso é normal? Porque um vai ensinando o outro na comunhão. Um vai ministrando e capacitando o outro. Se você para e pensa, vou dar uma dica para você sentir no seu coração, se você está começando a abandonar o discipulado verdadeiro. O nosso pastor, ele ministra todos os domingos. Esse é o tipo da coisa que você tem que germinar na semana.
É o tipo da coisa que você tem que lembrar o que ele ministrou. É você passar uma semana sendo ministrado pelo seu pastor. Agora que é gravado, você não tem desculpa, você pode pôr o YouTube e ouvir no celular, no ônibus, onde você quiser. Mas a gente está chegando num nível que nós já sabemos mais que o nosso pastor, cara. A gente está chegando num nível que eu preciso ministrar, eu dar um toque a mais do que o meu pastor ministrou. Eu preciso viver de uma forma maior do que o meu pastor ministrou. Só que você tem que pensar que o seu pastor passa horas orando e falando: Deus, o que meu povo precisa ouvir, o que o seu povo precisa ouvir, ser ministrado e crescer. Aí Deus vai lá e fala: vamos permanecer. E aí você sai daqui e fala: legal, mas eu quero ouvir sobre curas, eu quero ouvir sobre prosperidade. Mas Deus quer te ministrar sobre permanecer. E a gente chega num nível de que acha que podemos e temos mais do que o próprio seu discipulador, cara. Aquela pessoa que você escolheu estar aí para ser discipulado pelo pastor Celso. Você escolheu estar aqui e ser discipulado por mim. Então quando eu já fiz isso várias vezes, já saí daqui e falei: essa palavra aí não foi para mim não. E aí quando o Senhor começou a falar: cara, como você pode achar que Ele não está ouvindo o que eu estou dizendo para te ensinar? E aí eu mesmo falei: Deus, me perdoa, porque eu preciso ouvir o que o meu pastor me trouxe. Eu preciso ser ministrado pelo meu pastor. Eu preciso ser discipulado pelo meu pastor. Então o que eu estou dizendo para vocês não é tipo: eu sou perfeito e vocês são os errados. Eu errei várias vezes. Várias foram as vezes que eu estava sentado aqui e falava: não, esse tema de novo. Aí depois o Espírito me incomoda de novo, porque você não melhora nisso. Talvez você está aqui nessa noite: caramba, de novo sobre permanecer. Faz uma análise se você tem evoluído. Faz uma análise se você tem tido um tempo de discipulado com o seu líder. Você tem passado um tempo com ele. Claro que é uma via de mão dupla. Talvez o seu líder não tenha tempo para você. Talvez ele não passa tempo com você. Talvez o seu supervisor não tenha tempo para você. Talvez o seu pastor não tenha tempo para você. É uma via de mão dupla, é um erro de todos nós. Mas se nós queremos permanecer e não desistir, não tem como sem viver no discipulado. Não tem como a gente permanecer se não viver dessa forma. Não tem como você se alegrar com pessoas estudando a palavra junto. Começa a abrir sua mente e fala: não, até hoje eu vivi carreira solo, mas eu vou te dar um toque de brother. Você talvez vai para o céu? Vai. Talvez você vai evoluir? Vai. Mas bem lentamente. Continuará fazendo os mesmos erros por anos, porque não quer evoluir, porque não quer ouvir, porque não quer fazer como aconteceu comigo. Cara, estou errado. Tem um texto maravilhoso que a Sandra lembrou, e aí a gente colocou aqui, Provérbios 27:17, você já ouviu? Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Se você acha que pode ver em carreira solo, se você acha que pode fazer suas leituras bíblicas. Eu conversava com um jovem, e aí eu falei: cara, mas por que você não lê? Mas eu faço as minhas leituras. E é uma pessoa que eu amo, tá? Eu faço as minhas. Eu sei que você faz, legal, mas com quem você compartilha? Eu não preciso compartilhar com ninguém. Não preciso. Cara, mas é bom. É bom porque você vai prestar mais atenção. É bom que para você falar para alguém o que você entendeu, você vai se concentrar e vai ler melhor. Eu não preciso, eu consigo fazer sozinho. E ele sabe do fundo do coração que eu amo. E já falei isso para ele, então não estou dizendo, ele deve estar ouvindo, não está aqui hoje. Ele sabe que ele está patinando e não está evoluindo com velocidade. Por quê? Ele realmente acredita que o evangelho dá para se viver de carreira solo. Que o evangelho dá, e agora ele mudou. Está compartilhando um livro comigo, mandando áudio para mim, eu estou compartilhando com ele. Mas eu estou felizaço, porque eu acredito que está entrando na cabeça dele que o evangelho não se vive carreira solo. O evangelho é feito em comunhão, na coletividade. É você, se é casado, compartilha com a sua esposa, ela compartilha com você, mas é um compartilha na qual ela pode te corrigir. Falando: não, você está errado. Você está errado. É claro que elas já têm esse pré-dispositivo, né, de fábrica, né, Carlão? Já tem o dispositivo de mulher de falar que a gente está errado. Mas da mesma forma eu falo para você: não, peraí. Se você está dizendo que eu estou errado, agora você vai ouvir. Você também está errado. E é dessa forma que nós evoluímos, como uma equipe. Muitas vezes nós não conseguimos mesmo sozinho, e não tem problema nenhum nisso, mas você precisa de alguém. Então encontre alguém para que você consiga evoluir. Peça ajuda dessa pessoa, né? Às vezes nós selecionamos tanto as pessoas, e Deus tem colocado alguém do seu lado para te ajudar,
Deus tem colocado alguém do seu lado para interceder pela sua vida. Então dê valor a essas coisas. Isso é muito importante, né? No dia do nosso aniversário a gente recebe muitas mensagens, né? E comigo não foi diferente. Minha mãe foi a primeira pessoa que me mandou a mensagem, né? E ela me mandou um áudio e ela sempre fala a mesma coisa. Você sabe que eu não sou boa com palavras e tudo isso, mas eu te amo. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí eu fui, falei com ela, né? Falei, mãe, mas a senhora fala as palavras do seu coração. E aí depois, no segundo áudio, ela me mandou, e para ela é muito difícil, assim, né? Então ela fica mandando áudio. E aí ela mandou um segundo áudio dizendo assim, filha, você mudou a minha vida, porque quando você nasceu, tudo mudou, mas depois que você mudou a minha vida pela primeira vez, você mudou a minha vida pela segunda vez. E aí eu não entendi aquilo, né? E continuei ouvi várias vezes. E aí ela falou, todo mundo acha que tem Deus, mas você me ensinou a ter um relacionamento com Deus. E aquilo, para mim, foi o melhor presente que eu ganhei. Foi a melhor coisa que eu ouvi. Eu falei, Deus, ainda que eu não consiga levar ninguém para Jesus, eu levei a minha mãe. E a minha mãe conseguiu, né, enfim, ser batizada, ir para o encontro com Deus, mesmo com todas as debilidades dela. E hoje ela vive a vida dela servindo outras pessoas, né? Ela está trancafiada na casa da minha prima, lá no Capão Redondo, ajudando a cuidar de um primo que ela quase nunca via, que está com câncer nos ossos do corpo, e ela está lá todos os dias cuidando dele, né? E quando ela vai para o final de semana para a casa da minha tia, ela ajuda a minha tia. Então eu tenho muito orgulho de ser filha da minha mãe. E então esse áudio me fez pensar nisso, né? Como nós precisamos uns dos outros, né? Assim, eu clamei, o Senhor me ajudou pela conversão da minha mãe, mas não foi um trabalho meu sozinha, mas ouvir a sua própria mãe te agradecendo porque você conseguiu ajudá-la a permanecer em Jesus. Isso é maravilhoso. Então, se você consegue ajudar alguém a permanecer em Jesus, isso também é maravilhoso. Muitas vezes você já está bom, já permanece, mas você pode ajudar alguém a permanecer. Mas nós precisamos deixar ser discipulados pelas pessoas. Amém. E por Cristo, né, cara? As Escrituras, elas nos ensinam, elas nos corrigem o tempo inteiro. E esse o Senhor colocou muito forte no nosso coração. A importância de vivermos na coletividade, na unidade, entre amigos, entre pessoas que se amam, pessoas que são muito além do que frequentadores da mesma igreja, mas pessoas que fazem parte da nossa vida. Eu sempre falo para o pastor Emerson, quando a gente está conversando com os pastores, o pastor Emerson que está aqui, o pastor Luiz, o pastor Celso, que a equipe que a gente trabalha junto, nós somos muito além de companheiros de igreja. E se fosse isso, a gente não estava unido até hoje. Nós somos irmãos mesmo, assim, eu, o Carlos, o Wesley que está tantos anos junto, o Valdemestre que chegou agora, a Dani, tem outras pessoas, o Michelzão, cara, irmão também, Jadson tá lá, o meu pequeno Forrest Gump lá do fundo também. Então são pessoas que a gente está junto há muitos anos, cara. O Eric que está aqui, tava na célula ouvindo, ele falando, era tão feliz, estava no Senhor. E em um determinado momento eu acabei me distanciando por um problema, mas hoje está aqui, cara. E trouxe a sua futura esposa, posso falar assim? Às vezes o homem não quer falar, né? Então assim, Rafão, cara, 15 anos de amizade, cara. E ele na célula falando, trouxe sua querida esposa que está chegando, só falta um ano para casar, né, Rafa? Mas, cara, mais um aninho. Você vai vendo que um ajuda o outro. É tão lindo ver eles na célula. Você vai vendo, o Rafa fala menos, mas a Amanda sempre ali. Aí eu peguei o Rafa e coisa e tal. Amanda chora quase toda célula. Um ajuda o outro, um suporta o outro. Às vezes eu estou em casa, do nada eu recebo uma mensagem do Valdemar. O Valdemar é um lindo, cara. Ele fala palavras assim que eu falo, onde que estava escondido esse homem esse tempo inteiro, cara? Ele é um chuchuzinho, por isso que você é louco. Então assim, estava guardado para Dani. Então quando você vai vendo essa unidade, essa família, e eu vou andando com um, com o outro, igual eu falei hoje, cheguei aqui e o Vicentão, pastor, a fé, cara. Estávamos com um problema, oramos, colocou a mão, funcionou. É a fé. E aí do Vicente eu nem esperava, eu esperava ele me dar um abraço, ele me vem com um ato de fé assim,
Deus tocando. Então é isso que forma a família de Cristo, é isso que nos forma irmãos, um discipulando o outro, ajudando com o outro, ministrando o outro, e independente do seu cargo, do seu título. Eu aprendo com vocês, como disse, estava assistindo a série, eu fui ministrado pela vida do Eric, ministrado pela vida do Rafa, entende? Nós somos ministrados muito. E para finalizar, a gente queria ler o último texto, Efésios 3:10. Que texto, que homem usado pelo Espírito. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, é lindo porque ele diz, a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, e aí, olha só como é interessante, a gente está numa geração que, toda vez que fala igreja, não, a igreja somos nós. Cara, mas você tem que fazer uma diferença dos termos, das palavras. O templo somos nós, a igreja não é o templo. A igreja, a palavra eclésia não quer dizer templo. A palavra eclésia, quer ver? A igreja não sou eu sozinha. A palavra eclésia, ela quer dizer que um grupo de pessoas chamados para fora. Então, quando você quer trazer esse entendimento desse texto, ele só faz sentido quando você entende de fato o que significa a palavra igreja. Aqui, ó, para que pela igreja, ou seja, pela a igreja, quando fala pela, é através daquilo, ou seja, você movido por aquilo, aquilo é o motivo pelo qual a coisa acontece. Nesse termo é a palavra eclésia, no original, derivado, reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público, assembleia. Assembleia do povo reunida num lugar público a fim de deliberar algo. Ou seja, é através do povo, é através de santos, é através de um grupo de pessoas. Esse texto só é concluído quando nós entendemos que é através da igreja, porque ele deixa claro, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Ou seja, só será possível a multiforme sabedoria de Deus ser conhecida nos poderes celestiais através da igreja. Não dá para andar sozinho. O reino dos céus não existe carreira solo. Cristo poderia, mas não o fez. Ele poderia, acredito que vivente, o único que poderia foi ele, mas não o fez. Você pega todos os grandes homens da Bíblia, sempre teve alguém ajudando ele. Pode olhar, sempre teve alguém ajudando ele de alguma forma. Pode puxar, seja seus filhos, seja uma viúva pobre. Só foi possível alguns milagres porque tinha uma viúva pobre, senão não existiria um milagre. Você entende? Não existe carreira solo no reino dos céus. E o que o diabo quer trazer para nós nos nossos dias? É possível viver sozinho em casa. Por quê? Eu tenho a internet, eu tenho um YouTube. A Sandra sempre fala, você tem uma resposta para tudo. Claro, uma resposta rasa para tudo. Por quê? Eu jogo no YouTube, como trocar uma lâmpada. Isso eu sei, mas se eu não soubesse, eu jogaria no YouTube, ele me diria, isso me faria um eletricista? Não, isso só me faria um cara que talvez teria coragem de trocar uma lâmpada. Mas não me faz um eletricista. Ou seja, eu tenho respostas rasas para quase tudo, porque o YouTube me diz, o Google me diz, mas isso não me faz aquilo. Da mesma forma, eu posso achar texto e pregação para tudo na Bíblia, no YouTube, no Google, mas isso não me faz discípulo de Jesus. Isso não me faz a igreja. A igreja é um grupo de pessoas que se unem, saem dos seus lares, para se reunir num lugar, numa assembleia. Isso é a igreja. E sem a igreja não é possível que as coisas aconteçam. Não é possível que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida nas regiões celestiais. E esse é o plano de Deus através de Cristo Jesus. É isso que Efésios 3:10 diz. Por isso que precisamos estar juntos. Por isso que eu preciso do Carlos, por isso que eu preciso do Evair, por isso que eu preciso do Bruno, por isso que eu preciso do Emerson. E se eu não falar de todo mundo, ela chega em casa e me dá uma bronca. Para de falar só do Carlos, é que ele está mais perto. Não é que eu gosto mais dele, mas ela ia me dar uma bronca disso. Eu estou sentindo. Por isso que eu preciso da Amanda. Vocês entendem? Isso é igreja.
Podemos concluir com louvor, Por isso que eu pastor? preciso do Nicolas. Cara, por isso Na que eu te bateria. amo, cara. Não preciso dele só para isso. Preciso dele para muitas coisas. Amém. Você possa se levantar agora. Nós vamos orar também agora por algumas famílias, né, que estão com algumas dificuldades aí. Nós somos uma família e uma família ora, intercede, clama uns pelos outros, né? Nós temos alguns que sofreram acidentes, alguns que estão, né, internados ali. Nós temos o nosso querido Valdemir que está ali com a sua mãe, num momento muito difícil nesse momento, e nós queremos orar por eles, orar pelas famílias. Eu sei que você não pode dar a mão para essa pessoa, mas que você possa interceder agora, que você possa orar, colocar o seu coração em outra pessoa. Quando nós cuidamos de alguém, o Senhor cuida de nós. Então cuide de alguém agora através de uma oração, né? Fale aí com o Senhor do seu jeito. Comece a orar mesmo, a falar com o Senhor, até mesmo, né, você que está na sua casa. Não deixe esse momento passar simplesmente como um espectador, mas coloque o seu coração no Senhor, coloque aí os seus pedidos, aquilo que você tem clamado há anos, aquilo que você tem clamado há dias, né? O Senhor, Ele nos ouve. O Senhor, Ele fala conosco, mas Ele nos ouve, Ele ouve os nossos pedidos, o nosso clamor. Senhor, nós te louvamos, Pai, nesta noite, como te louvamos todos os dias, Senhor, como, Senhor, te amamos todos os dias e como precisamos te amar a cada dia mais, Deus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom, Pai, tão bom, Pai, para nós, Senhor, que nós não temos nem palavras para te agradecer pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu amor, Senhor, porque o Senhor tem usado o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, o Senhor tem falado conosco, isso enche o nosso coração, Pai, de saber, Senhor, que estamos vivos, Pai, por um propósito, Deus, por um propósito maior que nós. Senhor, faça o nosso coração sair de nós mesmos e olharmos para o outro, Pai. Senhor, olharmos para aquele que está ao nosso lado, olharmos para aquele que está longe, Senhor, olharmos, Senhor, para aquele que nós nem mesmo conhecemos, mas que o nosso clamor, Senhor, como disse essa canção, a terra clama, Senhor, nós clamamos, a terra clama pelo Espírito Santo, Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja ali agora com o Valdemir, Senhor, consolando, confortando, ajudando, dando força, Senhor, não somente a ele, mas a toda a família, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o teu amor alcance, que o teu amor seja feito, Senhor, conforme a tua vontade ali naquele lugar, naqueles lares, Senhor, de toda essa família, todos esses parentes, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós te pedimos uma graça, Senhor, sobrenatural sobre a vida do Lucas, Senhor, que sofreu um acidente, Pai, nós colocamos ele diante do Senhor nesse momento. Deus, o Senhor tem um plano tão grande para a vida desse menino, Pai, o Senhor tem um plano tão especial para a vida dele, e nós clamamos pela vida do Lucas, Senhor. Protege esse menino onde quer que ele ande, Senhor, coloca anjos como guarda da vida dele, Pai. Nós clamamos pela vida dele, Senhor, pela vida do Dinho que está ali, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o teu amor possa alcançar aquele coração, Pai, que o teu amor possa alcançar cada coração endurecido, Senhor, por tantas dificuldades do dia a dia, seja de uma infância mal resolvida, de uma adolescência perturbada. Senhor, alcança esses corações. Nós clamamos a Ti porque sabemos que o Senhor é o único Deus que nos responde, que fala, que age no momento certo, Deus, não pela nossa vontade, mas pelo Teu prazer, Pai, pela Tua vontade aqui na terra. Nós, Senhor, nos submetemos à Tua palavra, nós nos submetemos ao Teu querer, Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, continua falando aos nossos corações. Nós Te agradecemos por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra, Senhor, que nesta noite os olhos se abram, Senhor, em nome de Jesus, que os ouvidos sejam abertos, Senhor, esse coração endurecido, Deus, em nome de Jesus, que ouve a Tua palavra, mas não consegue assimilar, não consegue entender,
Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, trabalha em nós, que possamos ser tratados pelo Senhor, que possamos ser tratados uns pelos outros, Pai, mas que possamos nos aprofundar no Teu amor, Senhor, em Te amar e amar o outro, em Te amar e amar o outro, em Te amar e amar o outro, todos os dias da nossa vida, Senhor, até o fim. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Está preparado aqui no meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, oh, oh. Na, 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 só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, yeah, yeah, Jesus. Só Tu santo. Não há outro como Tu, não há outro como Oh, Jesus. não há outro como Tu. Nós queremos permanecer, Pai. Nós queremos permanecer, Jesus. Uma coisa, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa, queremos permanecer, Senhor, permanecer na Tua presença, todos os sendo dias discipulados da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar
sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há, não. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Glórias a Deus, glórias a Deus. Queridos, muito obrigado por estarmos juntos. Claro que não podemos ainda manter os nossos hábitos, né, de se abraçar e nos amar. Amar a gente permanece, mas ainda não está 100% como gostaríamos. Quero convidar vocês, se vocês puderem, estar no culto de amanhã. Aqueles que não puderem, tentar acessar pelas redes sociais. As células, né? Células a partir de semana que vem, o seu líder já deve ter conversado com você. Algumas células vão voltar a ser presenciais, outras não. O seu líder e o seu supervisor com certeza vai explicar para vocês com mais calma, tá bom? E também eu peço para que vocês, a partir de semana que vem, já estejam engajados num projeto novo que a gente vai fazer. Eu vou compartilhar com os supervisores hoje, provavelmente o seu líder já vai te passar no sábado que vem, tá bom? Então assim, se você está ouvindo, se você está ouvindo, obviamente, pela internet, ou se você está ouvindo aqui presencialmente, que vocês se programem, estejam atentos aí às coisas que o Senhor quer trazer para cada um de nós, tá bom? Mais alguma coisa? Amor da minha vida, cada vez mais grávida, cada vez maior. Não sei como ela aguentou ficar aqui até o final, sem ir no banheiro. Você sabe como é grávida, né, pessoal? Queridos, vão na paz do Senhor, amo vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã para quem eu vou ver e quem eu não vou ver, até o dia que a gente se vê, tá bom? Ou até Jesus voltar, a gente se vê na glória, não é mesmo? Fiquem com Deus, família. Beijão. Dá para soltar aquele sonzinho de fundo aí?